O pastor tem parentes em cargo de direção na igreja? Tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Meus irmãos, a paz do Senhor, surgem muitos, São muitos os rumores, de que o presidente da nossa igreja está usando tornozeleira, Ele não tem aparecido nos cultos de doutrina, no templo central, Já foi vacinado, inclusive, E os rumores são muitos, são rumores, A gente sabe que existem muitos processos aí, mas a gente sabe que as autoridades estão atentas a muita coisa que está acontecendo e talvez existam situações que nós nem estejamos sabendo, que a igreja nem saiba e as autoridades estão investigando e de repente pode aí sair uma ordem judicial, com restrições para que se evite aglomerado, para que se evite a imprensa, para que se não divulgue, tá certo? E de repente ele pode mesmo estar com a tornozeleira, mas eu acredito que são rumores que podem ser verdade ou não. Cabe aos irmãos que estão aí colocando nos canais, perguntarem, não afirmarem, perguntarem. Porque perguntar, qualquer pessoa tem o direito, a igreja tem o direito, perguntar se realmente ele está, perguntar a ele se realmente ele está com tornozeleira, e para tirar qualquer dúvida, ele não custa nada levantar um pouco o tornozelo, a calça, o tornozelo e mostrar, se não para a igreja, mas mostrar para os obreiros, para que estes divulguem, porque a igreja precisa saber, a igreja não pode ficar nessa dúvida, até porque são anos de dúvida, de muita mentira, muita dissimulação, muito engano, provas contundentes. Na minha opinião, no sentido de igreja, não precisa nem haver alguma decisão judicial a favor ou contrário, mas pelo simples fato, das mentiras que ele já proferiu perante a justiça, o simples fato daquela mentira dele negar o projeto de cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. E muitas mentiras que ele profere no púlpito da igreja. Mas eu quero empurrar vocês no céu, meus irmãos. Empurrar vocês no céu. Deus me defenderá. Era suficiente para ele nem precisar a diretoria da igreja ou os pastores afastarem ele. Ele mesmo, como crente, se tem convicção da salvação, da seriedade que está à frente da obra de Deus, ele já teria renunciado, já teria pedido afastamento, até que fosse apurado os fatos. Se fossem verdadeiros, ele seria punido de acordo com o estatuto, e se não fosse, ele retornaria. É o que o estatuto reza, é o que o estatuto diz, Mas, infelizmente, eu não sei porquê, uma medida é aplicada para membros simples e a mesma medida não é aplicada para líderes, É uma coisa... Mas está aí, eu acredito que os irmãos devem perguntar, não afirmar, mas perguntar, e ele deve responder para tirar a dúvida da igreja, O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. Segundo a própria testemunha, respondendo ao doutor Aubry, falou que essas pessoas são empregadas porque são de sua estrita confiança. Essas pessoas, parentes, são empregadas porque só elas são merecidas de sua inteira confiança. Pode confirmar isso? O pastor tem parentes em cargo de direção na igreja? Tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmã, irmão? Eu não tenho.
filho na direção da igreja. Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. Enfim, o pastor vice-presidente é Além filho. do irmão, ou além do filho, mais alguém Sim, da família? sim. Tem o pastor presidente, antes dele se tornar pastor, ele já tinha os irmãos dele, que também são crentes há muito tempo e exerciam cargos na igreja. A esposa Sim. trabalha lá também? Ela faz ação, ela trabalhar. Como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que Quase a igreja... 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Apartamento do apartamento dele. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família. Incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja. Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo Projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse Projeto Cidadania? Eu não conheço o Projeto Cidadania. Em termos de projeto político, a senhora ouve alguma, ou tem ouvido até aqui alguma? Não, isso é um projeto político, uma corrente política, um movimento político. Candidaturas, eu li aqui que tem um projeto de cidadania. Sim. A senhora conhece esse projeto? Conheço. Em que consiste, rapidamente, essa é a última pergunta que eu tinha a fazer. Rapidamente, consiste em... houve uma época que foi preciso ter, diante das representatividades que se levantaram, né, no meio político. Então, era representatividade defendendo determinadas liberações no âmbito social que infringia o rito da igreja, o costume da igreja. Citando um exemplo, por exemplo, o casamento homossexual, certo? Nós respeitamos os homossexuais, mas nós temos costumes que respeitam o cunho bíblico, certo? Então, quando começou a surgir essa parte de obrigatoriedade de determinadas instituições religiosas terem que fazer casamentos homossexuais e tal, então se sentiu a necessidade de ter representantes lá também, assim como tem representantes de outras religiões lá, né? Representantes do povo, mas que proferem a fé no Deus, né? Seja ele qual for. Então, era preciso um representante político que representasse o povo, mas que tivesse valores morais e éticos condizentes com a palavra de Deus. Né? Para ter uma voz lá no Congresso, para ter uma voz, seja em que esfera seja municipal, estadual ou federal. Então, daí que surgiu a necessidade de se ter um representante, por conta das prerrogativas de leis que iriam ferir os nossos costumes bíblicos, entende? Então, foi nesse patamar aí que eu tenho conhecimento do surgimento do Projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse Projeto Cidadania? Eu não conheço o Projeto Cidadania. Eu não conheço o Projeto Cidadania. Se um pastor ou um ministério da igreja se envolve dessa maneira em processos que não dizem respeito à sua missão, o resultado líquido é confuso e embaraçador, que pode desconstruir a sua reputação como pastor,
e, consequentemente, a reputação de todo um corpo ministerial.